A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero trazer uma palavra de esperança e de consolo para o seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 em diante, que diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou já descansam no céu, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós temos aqui de início duas notícias, uma triste e uma outra maravilhosa. A primeira notícia é que este mundo, como conhecemos, está caminhando para o seu fim e ele vai acabar em fogo. A boa notícia, a maravilhosa notícia é que Deus está no controle e Ele fará novos céus e nova terra. Eu queria falar sobre os fundamentos da vida cristã, para aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, está firmado nesses fundamentos da palavra de Deus. E o primeiro aqui no texto, que é a primeira vinda do Senhor Jesus, como ele declara: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador, todo aquele que se arrepende de seus pecados, tem o perdão, a salvação, a vida eterna. Porque Jesus veio a este mundo, ele venceu o pecado, venceu a Satanás, venceu a morte, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E se não fosse isso, todos nós estaremos condenados ao inferno. Então esse é o primeiro fundamento da fé cristã. O segundo fundamento da fé cristã que esse texto nos apresenta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Diz o verso 15: Ora vos declaramos por palavra do Senhor. O Salmo de número 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você não quer viver nas trevas, na escuridão, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como a sua lanterna que vai guiar no seu caminho dia após dia. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus para nos conduzir na jornada da nossa vida até chegarmos na glória celestial. Outro fundamento da fé cristã que nós temos nesse texto aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Já falamos da primeira, agora falando da segunda vinda. Você sabia que há mais profecias na Bíblia falando a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo do que da primeira vinda de Jesus? E tão certo como aconteceu a primeira vinda, acontecerá a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra. E aqui, como acontecerá a segunda vinda de Jesus? Verso 16 diz que, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, em primeiro lugar, o Senhor dará uma palavra de ordem. Em segundo, ouvida a voz do arcanjo, os anjos saberão. Em terceiro, ressoada a trombeta de Deus, o mundo saberá. Todas as tribos, povos, raças, línguas e nações de todos os cantos da terra ouvirão a trombeta de Deus. Quarto, descerá dos céus, Cristo descerá dos céus. Quinto, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E sexto, os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos.
Assim será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E outro fundamento da fé cristã que nós temos aqui no texto é a ressurreição dos mortos, que diz a palavra de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque Cristo venceu a morte, nós também vencemos a morte. Porque o problema não é a morte física, o problema é a morte eterna, a segunda morte. A primeira morte, passaremos por ela se não vermos a volta de Jesus Cristo, não estivermos vivos na volta de Jesus, mas nós vamos ressuscitar porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós não vamos experimentar a morte eterna, a segunda morte, que é o inferno. Porque Cristo morreu para pagar os nossos pecados, para que nós tivéssemos não a morte eterna, mas a vida eterna. Louvado seja Deus. Esse é outro fundamento da fé cristã, a ressurreição dos mortos, aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, viverão para estar na presença de Deus eternamente. E por último, outro fundamento da fé cristã que nós temos aqui nesse texto é o arrebatamento da igreja. Diz o texto que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e todo mundo verá a sua vinda, a sua segunda vinda, nós vamos ser arrebatados também para o encontro do Senhor nos ares. Vamos encontrar o Senhor juntamente com todos os irmãos e irmãs, todos os salvos em Cristo Jesus, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as gerações. E isso simultaneamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não há um arrebatamento invisível. Há sim a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja para o encontro do Senhor nos ares. Esses são fundamentos da fé cristã, e se você tem a Cristo como Senhor e Salvador, essas verdades fazem parte da sua vida. Se você não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrependa-se de seus pecados e busque a Cristo hoje mesmo para que você receba o perdão e a salvação, a vida eterna. Eu quero orar por você. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Ele veio a este mundo, morreu, ressuscitou, porque Ele nos deu a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte. Obrigado, Senhor, por esses firmes fundamentos da Tua Palavra. Ó Deus, que possamos viver conforme a Palavra do Senhor, possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, possamos, ó Deus, crescer na comunhão contigo, na comunhão com a igreja do Senhor. Obrigado por essas verdades maravilhosas. Te peço, ó Deus, que esta pessoa que ora comigo, que o Senhor tenha de misericórdia, ó Pai, conceda a graça da salvação, e se já recebeu esta graça, ó Deus, enche o coração de alegria do Espírito Santo, para que possamos viver todos os dias para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Palavras e Obras.